Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre um assunto muito curioso. Elias subiu ao céu, ele está no céu, ele habita no céu agora? E também, será que ele está com Enoque e Moisés no céu? Ele subiu, como que ele subiu ao céu? Numa carruagem de fogo, foi de outra forma? Então você vai saber de tudo isso nesse vídeo aqui. Já vai deixando teu like, deixa tua inscrição se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas. E vamos para o vídeo. Então, pessoal, esse assunto é um assunto muito curioso. Inclusive, você que vai ter pessoas que ao final desse vídeo ainda vai fazer certos tipos de perguntas, tipo: será se aquela transfiguração, o monte da transfiguração está falando de Elias, ela era Elias mesmo? Nesse vídeo aqui eu não vou tratar sobre isso, vou fazer um outro vídeo só sobre isso, porque é um assunto mais profundo e dá uma outra desdobramento desse assunto que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Aqui eu vou só estar tratando exatamente da questão de Elias. Se ele está no céu, se ele está morto, se ele está vivo, é desse que eu vou tratar aqui. Então bora começar a ler aqui em 2 Reis, a partir do capítulo 2, a partir do verso 8 até o 11. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou. Isso aqui é aquele episódio que ele e Eliseu estão atravessando o Rio Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Olha essa palavra, tomado, é uma palavra interessante, que no original tem o sentido de arrebatar também, ser levado, tomado, pegado, né? Antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, Elias disse, né? Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, olha só, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então a primeira parte das perguntas desse vídeo já foram respondidas. Ele subiu num redemoinho e não na carruagem de fogo, como muita gente fala por aí. Que não é pecado, é a questão de examinar mais melhor a passagem, mas o correto falar é ele subiu num redemoinho. E o objetivo da carruagem de fogo é só para separar os dois, porque Eliseu não largava Elias de jeito nenhum. Agora a gente vai ver aqui a questão de quando Elias subiu. O que é que aconteceu em seguida? Ele foi levado lá para o céu, foi arrebatado para ir para dentro do céu? Bora ver agora. 2 Reis, no capítulo 2 também, a partir do verso 14. E tomou a capa de Elias, né? Eliseu pegou a capa de Elias que caiu, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. A mesma coisa que aconteceu antes, né? Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, reparem nisso aqui, ó, vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Esse pessoal estava testemunhando tudo o que aconteceu, pessoal, tudo. Seguindo, verso 16. E disseram-lhe: Eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, repara na pergunta deles: Deixa-os ir para buscar a teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em alguns dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: Não os envieis. Ou seja, eu não vou enviar vocês. Vocês estão vendo? Ele estava falando, ele pode ter se levado ou para os montes ou para os vales. Por que eles não falaram que foram levados para o céu? Porque isso já era um conhecimento da época, dessa questão que acontecia, que Deus tomava as pessoas. Verso 17. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhes: Enviai, ou seja, vão. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó. E disse-lhes, né, Eliseu falou para eles: Eu não vos disse para que não fosse, né? Ou seja, não adiantava vocês irem, porque vocês não iam achar ele. O que não quer dizer que ele não foi tomado para outro lugar. Vocês estão vendo? A pergunta dos rapazes que testemunharam tudo, desde os dois entrando no Jordão, o Jordão se abrindo, a carruagem de fogo subindo, e ele ia sendo levado pelo redemoinho, subindo ao alto, e sendo levado para outro lado. Pois vocês vão ver comigo ao final desse vídeo onde exatamente Elias estava. Então, após aquele episódio de Elias ter sido levado, os jovens ter caçado ele nos montes e nos vales por 3 dias, né, na cidade ao redor,
e não terem achado, agora a gente vai para uma leitura aqui em 2 Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 12 até o verso 15. E aqui vocês vão ver se Elias tinha subido para o céu, se ele estava vivo por aí, o que aconteceu com ele. Isso aqui que eu vou ler foi tempos depois do que aconteceu, lá na subida de Elias para o alto. Verso 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias. Esse escrito da parte de Elias foi uma carta que Elias escreveu para um rei de Judá, que estava fazendo abominações e vários pecados. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, olha só, Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, ou Josafá, que é a mesma pessoa, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu, porém, terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia, por causa do mal. Mais umas explicações minhas sobre essa passagem, pessoal. Josafá era o rei no tempo de Acabe. Acabe era o rei de Israel, que eram as 10 tribos que estava dividida para o norte. A parte sul, né, que ficou a casa de Judá, né, o reino de Judá, quem estava nele era o rei Josafá. Então, o rei Josafá era rei no tempo de Acabe, Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá. Então, o Josafá ele foi contemporâneo dos reis Acabe e do filho de Acabe, rei Jorão. Josafá morreu e o filho de Josafá assumiu, que é quem? Jeorão, é outra pessoa, na casa de Judá. Que reinou em seu lugar, né, de Josafá. Jeorão reinava em Judá, como eu falei, e Jorão, que é outra pessoa, reinava em Israel. Quem é Jorão? Filho de Acabe. Vá acompanhando o raciocínio. O filho de Josafá em Judá e o filho de Acabe em Israel, que estavam nesse mesmo tempo, né? E nesse tempo Eliseu já era profeta, ou seja, Eliseu já estava sucedendo Elias. Essa carta que Elias escreveu foi feita tempos depois do episódio da subida ao céu e os carros de fogo. Ou seja, Elias não tinha ido para o céu morar com Deus. Elias foi levado por Deus para outros lugares, que é o que acontecia, pessoal. Os profetas não ficavam só em Israel, não. Jonas é um exemplo disso. Elias apenas foi guardado por Deus e ainda era profeta. Então, vocês entenderam a escadinha? Josafá, Acabe. Filho de Josafá, Jeorão. Filho de Acabe, Jorão. Então, passou-se o reinado de Acabe, passou-se o reinado de Josafá, e o Elias tinha sido tomado no tempo de Acabe. E no tempo do filho de Josafá. Então, passou-se tempos depois, Elias ainda estava vivo e escreveu essa carta de sentença para o rei qual? O rei Jeorão, que era o filho de Josafá. Então, vocês estão vendo? Se ele tivesse sido tomado para o céu, como é que ele escreveu essa carta? Ele escreveu lá de cima? Vocês estão vendo? Ele estava vivo, Deus tomou ele para outro lugar e não para o céu. Então ele viveu até como qualquer ser humano e chegou um momento que ele morreu. É isso que aconteceu, como qualquer pessoa que passou por essa terra. Eu espero que vocês tenham assistido até aqui, porque quem realmente está interessado em entender o assunto assistiu até aqui, até o final, porque senão vão ficar sempre com o que é repetido por aí, que ele foi tomado para o céu, está lá no céu morando, que é uma coisa antibíblica. Eu vou explicar por quê, com esses versículos que eu vou ler agora. Essa questão do homem estar lá no céu, a gente morando no céu, né, o ser humano. Efésios capítulo 4, verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Isso aqui é a palavra de Paulo. Ele está citando uma passagem de Salmos, em Salmos, né? Que Cristo foi o único que subiu ao alto, porque também desceu até as partes mais profundas da terra, que, segundo a minha interpretação, é o mundo dos mortos, o Sheol. Então, só esse homem, nascido nessa terra, que Jesus Cristo encarnado, né, que desceu e saiu de lá e subiu. É o único. Não tem ninguém que vai fazer isso além dele. Nesse sentido dessa missão de Cristo. Né? Agora as palavras de Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, palavras de Cristo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus Cristo, ó, é tempos depois de Elias. Só o que é que ele está falando aqui? Ninguém subiu ao céu. Ninguém. Nem ele, nem Enoque, nem Moisés, né? Ninguém. Hebreus capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso aqui está dizendo duas coisas, pessoal. Porque tem gente que vai dizer assim, mas aí está falando no sentido espiritual, a gente morre só uma vez e tem que nascer de novo. Sim, é verdade.
Mas também está falando que nessa vida a gente morre uma vez. Não tem duas mortes para a gente, é uma vez. A gente morreu, após isso vem o quê? O juízo. Não tem nada de outra etapa, tipo, por exemplo, purgatório, a pessoa, que é outra doutrina errada, que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Não tem negócio de sair do Sheol, ficar aqui na Terra de novo, vagando, ou então voltar do céu para cá. Não tem isso. A pessoa passou por essa Terra, ele tem que cumprir a profecia da maldição que foi dada para Adão e toda a humanidade, de que o homem não passaria de 1000 anos, ou seja, de um dia, que para Deus um dia é 1000 anos. Então ninguém passou de 1000 anos, ninguém. Então, nem Elise, nem Enoque, nem Moisés vão passar de 1000 anos. Nenhum. Todos morreram e todos estão no Sheol, no mundo dos mortos, aguardando Cristo voltar para eles sim ressuscitarem e terem o seu corpo glorificado. E aí sim serem imortais e viverem eternamente, assim como nós. É a mesma promessa para eles e para nós. Eles não têm nenhuma diferença entre a gente e eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, eu vou tratar sobre a questão do monte da transfiguração, que eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas vão colocar. Ah, mas tem um monte da transfiguração, ele desapareceu. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Então, deixa o teu like no vídeo, deixa a tua inscrição, deixa o teu compartilhamento, deixa o teu comentário também. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.